Eu tô aqui no meu momento de intimidade com o Senhor. Vocês me perdoem a forma que eu tô, porque eu tô bem doentinha. Mas eu sei que é uma batalha espiritual e isso vai passar, em nome de Jesus. Mas eu preciso vir aqui contar um testemunho pra vocês que o Senhor me pediu. E independente da forma que eu tô, com a blusa do meu esposo, com o cabelo sujo, sem maquiagem, o Senhor me pediu pra vir aqui e assim eu vou fazer. Esses dias atrás eu tava numa live de uma moça aqui no Instagram. E no momento de oração ela pediu pro Espírito Santo nos levar num momento específico da nossa maior dor. E eu achava que eu já tinha me curado de tudo. E nesse dia, o Senhor me levou para um lugar que eu fui muito deixada de lado. A escola para mim foi um momento que eu mais sofri, porque eu não tinha muitos amigos, eu não tinha muitas pessoas com quem conversar, com quem ter aquela coisa de escola, sabe? E por muitas vezes eu me senti muito sozinha. Hoje eu entendo que era um momento que o Senhor estava me preparando, forjando o meu caráter, porque se eu me misturasse com aquelas pessoas, talvez hoje eu teria um caráter duvidoso. Mas o Senhor me levou num dia muito específico. Foi num dia que eu tava com muita fome e eu sempre fui uma adolescente que quando tocava o sinal do recreio, eu não saía da sala, porque eu não tinha amigos, então não fazia sentido pra mim. Então eu sempre fiquei sentadinha lá na janela, olhando pras pessoas, curtindo o recreio, e aquilo me doía muito. Mas nesse dia eu tava com muita fome. E na escola tinha uma barraquinha que ficava do lado de fora da escola. E nesse dia eu pensei assim, não, eu vou descer, eu vou ser forte, eu vou descer, eu vou comprar alguma coisa pra me comer. Porque isso não vai me machucar. E assim eu fiz, eu desci. E me machucou. Tinha uma multidão de pessoas, todo mundo conversando, todo mundo com seu grupinho. E quando eu passava no meio daquele povo, parecia que todo mundo olhava pra mim com um olhar de rejeição. E aquilo me doeu muito. Eu comprei o negócio pra mim comer e voltei. Cheguei na sala de aula, chorei. Enxuguei as lágrimas e voltei. Ficar quietinha, fingindo que nada aconteceu. E no primeiro instante eu não entendi porque o Espírito Santo me levou pra aquele lugar. Eu conversei com o Senhor naquele momento, falei, Senhor, me mostra o porquê que o Senhor quer me levar pra este lugar. E na minha mente, eu tenho momentos que eu tentei suicídio. Perdão. E eu não sabia o porquê. Foi o ápice de tentar o suicídio naqueles dias. E esse foi um do motivo, a rejeição. Naquele dia eu cheguei em casa e eu peguei a faca e eu ficava a casa inteira. Eu não acredito que eu passo por isso, eu não acredito porque eu sou tão rejeitada. Eu não consigo entender o porquê eu passo por isso. E era só perguntas, dúvidas. E como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Eu vivi num lar que o meu pai era alcoólatra, então eu convivi com muitas brigas. Eu já tinha esse momento de rejeição dentro de casa, não que meus pais trouxeram isso pra mim. Mas, enfim, criança, né? Não entendi o que acontecia. Então, além de eu ter isso dentro de casa, eu tinha isso dentro da escola. E isso foi me cavucando uma dor dentro de mim, que eu cheguei ao ápice de tentar o suicídio. E no momento que eu sentei, eu me lembro até hoje que eu sentei no cantinho lá da porta da sala, e eu pensei assim, é aqui que a minha mãe vai me encontrar. É aqui que as pessoas vão olhar e vão sentir pena de mim. Porque eu queria só naquele momento que as pessoas sentissem pena. O porquê pena? Para elas sentirem a dor que eu sentia. E
Hoje eu entendo o porquê que eu adormeci sentada, com a faca do lado. Eu acordei assim. O Senhor não permitiu porque algo grandioso Ele tinha para fazer em minha vida. Lá, eu nunca imaginaria tudo que eu ia viver hoje. Naquele dia, não passava pela minha cabeça tudo que eu ia viver hoje. E eu quero deixar uma palavra para vocês. Eu não sei quem tem que escutar esse meu testemunho. Mas em Salmos 34 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está, ó Senhor, dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Hoje eu sei e eu entendo o porquê de eu ter passado por aquilo tudo. Mas naquele momento eu não entendia. E eu sou grata ao Senhor por aquele dia, o último dia que eu tentei suicídio, porque meses depois eu fui batizada com o Espírito Santo e eu comecei minha caminhada, mesmo que lenta, com o Senhor. O Senhor, Ele é maravilhoso em nossas vidas. E nada que acontece é em vão. Tudo tem um propósito. É isso.